No Evangelho de Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37, encontramos palavras de Jesus que carregam um peso eterno e revelam a seriedade de cada frase que sai da nossa boca. O texto diz: "Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado." Nesse breve trecho, Cristo nos lembra de algo que muitas vezes passa despercebido. O poder das nossas palavras não se limita ao momento em que são ditas. Elas ecoam no tempo, moldam destinos, ferem ou curam, destroem ou edificam, e até mesmo nos acompanharão diante de Deus. Jesus deixa claro que não existe palavra insignificante. Cada uma delas tem um peso espiritual, seja para nos justificar ou para nos condenar. Essas palavras são um alerta e também um convite para refletirmos sobre como temos usado a nossa boca no dia a dia. Quantas vezes falamos sem pensar, deixamos escapar críticas, fofocas, julgamentos ou até mesmo palavras que desencorajam e ferem as pessoas ao nosso redor? Talvez, em nossa visão, sejam apenas expressões passageiras, mas diante de Deus, nada se perde. Cada palavra, cada frase pronunciada será lembrada, pois ela revela o que está dentro do nosso coração. Jesus ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Logo, nossas palavras são o reflexo mais transparente daquilo que carregamos dentro de nós. Por isso, não basta apenas vigiar a língua. Precisamos cuidar do coração para que dele brotem palavras de vida e não de morte. Ao dizer que seremos julgados pelas palavras, Jesus não está apenas condenando o mau uso da língua, mas nos mostrando o poder que ela possui. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, encontramos um reforço dessa verdade. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, o que falamos gera consequências, sejam elas boas ou ruins. Quando falamos palavras de encorajamento, de amor e de fé, estamos liberando vida. Mas quando deixamos que da nossa boca saiam murmurações, mentiras, insultos ou maldições, estamos liberando morte. Isso mostra que a responsabilidade pelo que falamos é enorme, e por isso Jesus aponta para o dia do juízo, quando tudo será revelado e avaliado por Deus. Muitas pessoas subestimam o impacto das palavras. Acreditam que apenas grandes atos ou grandes pecados terão relevância diante do Senhor. Mas Jesus nos mostra o contrário. Até as palavras ociosas, aquelas que parecem não ter importância, serão levadas em conta. Isso não significa que Deus deseja que vivamos com medo, sem poder abrir a boca, mas sim que Ele nos chama à consciência de que nossas conversas não são banais. Cada palavra pode ser uma semente, e toda semente, cedo ou tarde, produzirá frutos. A questão é: quais frutos nossas palavras estão gerando? Frutos de paz, fé e esperança? Ou frutos de divisão, dúvida e destruição? Esse ensinamento também nos direciona para a prática da gratidão e da adoração. Quando usamos nossa boca para louvar a Deus, para orar, para declarar bênção sobre outras pessoas, estamos investindo em palavras que nos justificam diante do Senhor. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que usaram a boca para glorificar a Deus, e por meio disso experimentaram milagres. Paulo e Silas, presos em Filipos, cantavam hinos a Deus e as correntes foram quebradas. Ana, diante de sua esterilidade, derramou palavras em oração, e Deus a ouviu. As palavras não são apenas sons soltos, elas carregam poder espiritual que pode abrir ou fechar portas. No entanto, precisamos lembrar que não basta apenas controlar o que sai da boca de forma superficial, porque isso poderia se tornar apenas um esforço humano. Jesus nos lembra que a boca fala do que o coração está cheio. Isso significa que, se queremos falar palavras que justifiquem, precisamos encher o coração daquilo que é bom, puro e agradável a Deus. Ler a palavra, buscar a presença do Espírito Santo, cultivar pensamentos de fé e gratidão são práticas que purificam o coração, e naturalmente, as palavras que saem dele serão de vida. Não se trata de fingir ser educado ou positivo, mas de uma transformação interior que transborda em palavras que edificam. Além disso, as palavras não afetam apenas nosso destino eterno, mas também o nosso presente. Palavras podem restaurar relacionamentos ou destruí-los. Podem abrir portas de trabalho ou fechá-las. Podem levantar alguém que está caído ou empurrá-lo ainda mais para o fundo do poço. Quantas famílias são divididas por palavras malditas? Quantos filhos crescem inseguros porque ouviram constantemente palavras de desvalorização? Por outro lado, quantas vidas são transformadas quando recebem palavras de amor, incentivo e perdão? As palavras carregam um poder tão profundo que, muitas vezes, não conseguimos medir sua dimensão.
Jesus, em sua sabedoria, não apenas nos alerta, mas também nos dá esperança. Ele afirma que seremos justificados pelas palavras. Isso significa que temos a oportunidade, todos os dias, de usar nossa boca como instrumento de bênção. Podemos escolher declarar promessas, compartilhar o Evangelho, incentivar quem está desanimado e proclamar a verdade de Deus sobre as situações. Essas palavras, longe de serem em vão, serão lembradas no dia do juízo como testemunho de fé e obediência. O próprio apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 10, versículo 10: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Aqui está a força da confissão. Nossas palavras podem nos conduzir à vida eterna em Cristo. Portanto, a mensagem de Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37 nos convida a uma reflexão diária. O que temos falado? Temos usado a boca para abençoar ou amaldiçoar? Nossas conversas têm refletido a luz de Cristo ou revelado um coração cheio de amargura e incredulidade? Esse é um chamado não apenas à vigilância, mas à transformação. Deus deseja encher o nosso coração de amor, para que nossas palavras sejam canais de cura e edificação. Lembre-se, cada palavra importa, e no dia em que estivermos diante de Deus, elas estarão conosco como testemunhas. Que, ao abrir a boca, possamos ser instrumentos de vida, de paz e de esperança. E se este vídeo falou ao seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esta mensagem com outras pessoas e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Que suas palavras a partir de hoje sejam sementes de bênçãos que darão frutos eternos. Muito obrigado por assistir até aqui, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família.